Olá pessoal, vamos para a nossa quarta aula da nossa disciplina, tá? Titulada Biologia de Sistemas. E até agora nós falamos das propriedades matemáticas, né? Falamos o que era biologia de sistemas, quais os tipos de redes, né? De nós que nós temos, arestas. Agora nós vamos entrar numa outra parte bem mais focada em biologia. Bom, isso é uma divisão que eu faço por questões didáticas, tá? Então, em termos de redes biológicas, eu os divido em dois tipos, né? As que eu chamo de nanosistemas, relativos a nanosistemas, e a macrosistemas, tá? Então, as nanosistemas são aquelas que pensamos, né? Que analisamos em nível molecular, tá? Então, como as redes de interação entre proteínas, regulatórias, sinalização, metabólica, proteína RNA, interação entre proteína RNA, RNA DNA e assim por diante. E também de drogas e seus alvos. Também temos as de macrosistemas, são aquelas que nós estamos lidando com coisas maior do que moléculas, como sinapses ou interações celulares, interação entre tecidos e órgãos e as redes ecológicas, tá? E ainda existe uma outra categoria, que as próprias árvores filogenéticas são redes, mas que não são não estamos falando de algo físico, tá certo? É mais conceitual em questão de você tem marcadores moleculares ou não que permitem que você faça inferência das filogenéticas, mas não necessariamente estamos falando de algo que é físico, tá? Bom, então nas redes, né, vamos falar de nanosistemas, as arestas e os nós, os nós, perdão, os vértices são proteínas, podem representar proteínas, ácidos nucleicos, como o gene, compostos, como por exemplo cálcio, fósforo e outros fatores, tá? E as arestas indicam, em geral, as interações físicas entre essas vértices ou interações regulatórias. Então, a gente vai falar tudo isso agora, né? Então, vamos começar a falar das redes de interação entre proteínas, né? As Protein-Protein Interaction Networks. Os grafos são não direcionados. O que isso quer dizer? Que as arestas não têm direção, ou seja, o fluxo de informação da proteína A para B é o mesmo de B para A. Tá? E aqui nós temos a ideia, né, um pouco da molécula, como seria. Então, nós temos duas proteínas distintas que formam uma ligação entre elas. Tá? Então, é isso que uma rede de interação entre proteínas visa representar. Tá? Que tem vários exemplos, né, como a ligação da ubiquitina ao seu receptor, fatores de transcrição se ligando entre si, se ligando com a RNA polimerase, as proteínas que formam o poro da membrana, as tubulinas, né, que formam os microtúbulos, por exemplo. Qual é o papel disso? Qual a resposta disso? Estrutural ou regulatória? Estrutural no caso das tubulinas, tá? Dos poros de membrana. Regulatória no caso de fatores de transcrição e RNA polimerase, enfim, tá certo? Até mesmo a questão de ubiquitinação e degradação proteica via proteassomo, isso também é regulatório, de certa forma. Bom, então as PPIs, né, o nome que se dá às interações entre proteína e proteína, elas são muito importantes serem avaliadas. Por quê? Pensando no ser humano, nós temos 25 mil genes, tá? E mais de 1 milhão de tipos de proteínas. E a PPI são as interações biomoleculares mais abundantes nas células. Tá? Então, existe uma série de métodos, falando em métodos agora, uma série de técnicas que possibilitem que nós estudemos, né, essas interações.
tá? Técnicas laboratoriais nesse caso. Algumas delas são, digamos, ômicas, né? Larga escala, high throughput, como Affinity Chromatography, In-situ Hybrid Assay, tá? Algumas são high throughput e outras não. Para quem quiser detalhes desses métodos, vocês vão encontrar. Agora não lembro exatamente qual, mas é um desses artigos aqui que eu citei. Agora não lembro exatamente qual deles, tá? Bom, e o que nós podemos fazer com uma rede de interação entre proteínas, né? Muitas coisas podem ser feitas. Então, uma das coisas que nós podemos fazer é entender doenças, por exemplo. Podemos trabalhar com perturbações nessa rede, ou seja, removendo um nó. Vamos supor que nós sabemos que existe uma deleção que remove o gene alfa, beta, sei lá. Então, nós podemos remover esses genes e avaliar o que acontece com essa rede, com a topologia dessa rede ou de uma parte dessa rede, tá? Podemos também estudar quais comunidades são relacionadas a algum tipo de doença, tá? Então, podemos estudar uma doença, saber os genes que influenciam ela e saber e anotar numa determinada comunidade e procurar nas comunidades quais são as comunidades relativas a essas doenças. Uma outra coisa também que é muito interessante de ser feito é o estudo de interação hospedeiro-patógeno. Então você tem um patógeno, uma rede de interação entre proteínas do patógeno, uma do hospedeiro. Buscar as interações que acontecem entre hospedeiro e patógeno é interessante, bem como também entender se existem interações nos patógenos que também são presentes no próprio hospedeiro, interações incomuns e que possam estar relativas à infecção, por exemplo. Uma outra coisa que nós podemos fazer são estudos evolutivos, como, por exemplo, entender os papéis das duplicações gênicas, até da perda de genes, e entender também se algumas interações são preservadas entre as espécies, tá, ao longo da evolução. Isso também são coisas que dá para ser feita com rede de interação entre proteínas. Bom, alguns desafios modernos, né, quanto ao estudo de redes PPI, é nós conseguirmos construir PPI para todos os tecidos. Em geral, quando nós acessamos uma rede PPI, como por exemplo do BioGrid, tá? Nós não temos especificidade dos tecidos, nós estamos falando de todas as interações que acontecem nas células do indivíduo como um todo. Mas pensando num organismo pluricelular, como o ser humano, por exemplo, cada tecido tem os seus genes, um conjunto de genes e proteínas presentes que não em outro. Então é claro que as interações que acontecem no tecido A são diferentes da B. E isso ainda nós não temos redes específicas para cada situação como essa. Bem como também não temos redes específicas para os diversos estágios de desenvolvimento de um organismo, ou de um órgão, ou mesmo de uma célula, tá? Então, isso são desafios que ainda existem quando falamos de redes de interação entre proteínas. E também, por fim, nós ainda não temos redes de interação entre proteínas que simulem diferentes influências celulares. Por exemplo, estressores, estressor X, Y, Z. Isso é o que o meu laboratório faz bastante, estudar estressores celulares do ponto de vista de rede, tá? E isso é bastante desafiador. Embora aparentemente possa ser uma ideia relativamente simples, fazer isso na prática não é tão simples, tá? Porque envolve que algumas situações são complicadas. Você às vezes tem uma rede scaffold, né? Uma rede que dela você fará outras. E, por exemplo, a sua rede scaffold contempla todos os genes, tá? Quando num tratamento você tem downregulação de um gene, é simples simular isso. Você só retira, por exemplo, aqueles nós relativos àqueles genes. Mas e quando há uma superexpressão? Não tem como se adicionar aquele nó, porque ele já está na rede scaffold. Isso é uma coisa que é complicado de você trabalhar, tá? E a gente tem se debruçado muito em pensar em soluções para isso,
tá? Então não é muito trivial. Esse é um problema relativamente simples, que eu falei, mas solução para isso não é tão trivial. Tá? Então, finalizando a ideia toda de redes de interação entre proteína, né? Basicamente o que nós buscamos é entender as interações entre as diversas proteínas, tá? Gerando então para isso um grafo não direcionado, modelando um grafo não direcionado, tá? Aqui é só alguns links, né, que eu coloco de A para B, né? Então de A para B é 0, porque não tem, de A para C é 1. Então é assim que nós representaríamos isso em forma textual, digamos, né? Quais questões nós podemos solucionar? Quais são as proteínas, por exemplo, similares a A, com base na topologia, tá? Isso é muito interessante, porque com base numa rede de interações de proteínas, nós podemos até atribuir funções a genes que estão desconhecidos. Como assim? Por exemplo, podemos dizer que isso é feito. Pega uma rede de interação entre proteínas, separa ela em módulos. Então, por exemplo, vamos supor que isso fosse um módulo e isso aqui fosse outro módulo. E vamos supor que a função de E fosse desconhecida, com base nas funções biológicas dos outros nós do módulo, poderíamos atribuir uma função para esse sujeito aqui, tá? Que é o que estamos falando aqui. Quais proteínas são similares a A, quais têm funções parecidas a B, por exemplo. Tá? Aqui no caso, meu exemplo foi E, mas tudo bem, poderia ser a B. Quais proteínas agem junto para ativar a função de C? Tá? Então, essa é uma pergunta que também pode ser endereçada aqui. O que acontece se nós removermos D? Certo? Seria uma outra pergunta. Desafios, tá? Além daqueles que eu coloquei, duas proteínas podem ser expressas em diferentes tempos. Então, nós já falamos de tecidos e situações, né? Mas também tem o tempo, tá? Outra coisa, duas proteínas para interagir, elas têm que estar na mesma localização subcelular. Então, uma proteína de núcleo dificilmente vai interagir com a proteína de membrana plasmática, tá? Porque elas estão espacialmente separadas. Então, isso tem que ser levado em consideração também nas análises. As interações dependem do ambiente, como já falamos, né? E mais, por último, que aí também torna complicado avaliações mais acuradas, modificações pós-traducionais mudam as interações. Esse trabalho aqui ele é muito interessante, que ele estudou modificações pós-traducionais nas redes de interação entre proteínas. Tá? Então, eles analisaram 20 diferentes modificações: acetilação, glicosilação, metilação, fosforilação, nitrosilação, sumoilação e ubiquitinação. Tá? Então, eles analisaram isso em várias espécies diferentes, tá? De levedura, animal, planta, insetos, ok? Então, eles analisaram o degree, o coeficiente de clusterização e o closeness. A descoberta deles foi muito interessante. Eles descobriram que as proteínas que sofrem modificação pós-traducional têm mais interações depois da modificação, tá? E são posicionadas em localizações mais centrais. O que isso quer dizer? Quer dizer que, após a modificação pós-traducional, a proteína ela pode receber mais ligações com outras proteínas. E, em decorrência disso, é claro que seu degree vai aumentar e, decorrente disso, a sua localização central, o que quer dizer? A sua centralidade vai aumentar também, ou seja, a importância dela aumenta após uma modificação pós-traducional. E eles ainda viram que a fosforilação é a modificação mais importante. Então, se a gente observar aqui, ó, vermelho indica aumento desses valores, né, após a modificação pós-traducional. Então, veja que a fosforilação aumenta os valores para quase todas as espécies analisadas, considerando closeness e degree, tá? Ou seja, número de conexões
e uma centralidade. Esse trabalho é interessante, que ele mostra que as redes de interação entre proteínas em leveduras são relativamente conservadas, tá? E eles mostraram uma coisa interessante, que apesar de nós termos bastante rewiring, né, ou seja, ganho ou perda de arestas, né, as ligações que são conservadas são aquelas relativas à transdução de sinal, progressão do ciclo celular, integridade cromossômica e reparo, metabolismo de lipídios e transporte molecular. Se nós observarmos esses termos analisados, nós vamos ver que são termos relativos a processos muito fundamentais à célula, o que não nos surpreende de ser conservados, certo? Mas mesmo assim é uma análise bastante interessante que mostra que esses complexos conservados são relativos também a processos muito fundamentais à vida. Tá? Uma coisa aqui, só um dado adicional, né? Uma coisa que eles observaram é que os hubs não são conservados em termos dos tipos de conexões que eles fazem. Tá? E é claro, uma coisa que é bastante clara, que a gente já discutiu, né? Quanto maior o número de conexões dos hubs, aumenta a probabilidade de rewire. Isso aí é esperado. Esse trabalho também é interessante, que reforça um pouco daquilo que nós já falamos agora, né? Os complexos proteicos em metazoários, muitos são relativos à multicelularidade. Só que os complexos antigos, ou seja, aqueles que estão conservados, tá, ao longo da evolução, são relativos a processos biológicos básicos. Tá? Então, o que quer dizer? O que nós chegamos à conclusão com esses dois trabalhos aqui? Que processos essenciais à vida, as redes de interação relativas a ele, são conservadas. Tá? Grandes complexos são mais conservados do que pequenos, e que o rewiring é também comum, é claro. Tá? Que é decorrente de delação de genes, nascimento de genes, subfuncionalização e neofuncionalização, mecanismos moleculares. Agora, tratando de uma outra rede, vamos falar agora da Gene Regulatory Networks, GRNs. Tá? Então, essas redes tratam da regulação de genes que podem ser a nível pré-transcricional ou pós-transcricional. O que acontece? Qual é a resposta dessas redes, né, dessas regulações? É variação do RNA mensageiro e nível proteico. Tá? Então, nós temos como regulação pré-transcricional os fatores de transcrição se ligando a enhancers, silencers e elementos cisregulatórios, tá? Que vão controlar a expressão de um determinado gene. Como regulação pós-transcricional, nós temos, por exemplo, as regulações via microRNAs, que no caso de animais leva a uma repressão da tradução, e em plantas leva à clivagem desse RNA. Tá? Então, isso pode ser tudo simulado, modelado via redes. Então, se pensarmos aqui o que seria uma rede microRNA-RNA, podemos contemplar essa rede da seguinte forma. Tá? Deu uma engasgada aqui. Agora, numa fator de transcrição em gene, podemos chamar de gene alfa, TF1, tá certo? Que regula esse sujeito aqui, tá? Veja que agora eu vou botar alguns símbolos, tá? Então,
Nós temos alguns símbolos específicos para representar essas regulações, tá? Ah, uma flecha que indica ativação, tá? É uma direção da informação. Então, pensando em informação, a informação está vindo do fator de transição X para o gene A, certo? E não o oposto. Isso é importante, tá? Então, isso é importante. Então, se nós calcularmos o K in de TF, ele vai ser zero. O K in de A vai ser 1, que tem um sinal chegando, tá? Só que só está representando que o sujeito vai ser expresso, tá? Agora, se nós calcularmos aqui o K out de F, ele é igual a 1, que é essa aresta saindo, e o K out do gene A é 0, porque não tem nenhuma informação saindo dele, tá bom? Então aqui é a representação disso em formatinho de rede, né? Então X ativando A, tá bom? X ativando A. Então a flechinha é uma indicação de ativação. Agora, se eu tivesse esse sinal aqui, indicaria que, né? O de green in e out seria o mesmo, mas isso indicaria que a ligação desse fator de transcrição aqui suprime a expressão de A, ok? Então o produto A não será expresso, é uma repressão. Então aqui activation e assim repression. Ok? Já falamos de green in, de green out, então acho que isso não cabe mais discutir. Tá, as redes de RN elas podem ser reportadas hierarquicamente, elas possuem estrutura hierárquica, tá? O que é interessante é que os fatores de transição que estão no topo dessa hierarquia, em geral, eles são mais conservados, tá? E é interessante que, veja que o sinal ele vai se propagar e vai ser até, de certa forma, amplificado. E isso é importante de se ter em mente, porque, por exemplo, muitos de vocês devem trabalhar, por exemplo, com transcriptoma, tá? Então, às vezes faz um transcriptoma e fala assim, eu não gosto, eu não uso fold change, tá? Eu abomino fold change por vários motivos. E aí fala, não, vou usar um fold change de 4, ok? Para cortar os dados. A verdade é essa, para cortar os dados. E uso o fold change de 4 e elimina um montão de coisa. A questão é, muitos dos fatores de transcrição, muitos, são pouco expressos. Não tem nível de expressão altíssimo. E aí, a hora que você colocar um fold change desse, você pode eliminá-los. O X da questão é, biologicamente falando, um fator de transcrição que seja expresso em pouca quantidade, num efeito em cascata, vai ter uma amplificação desse sinal. Então, o produto final da cascata de eventos pode ser muito alto, algo que você não vai ver com esses fold changes milagrosos que as pessoas gostam de pôr por aí, tá? Ok? Além do que, fold change não tem rigor estatístico nenhum, ele é uma taxa, ok? Ele pode ser usado para você, depois de estudar um fenômeno, você talvez afunilar um pouco as suas análises, reduzir um pouco o universo, mas para uma primeira visão é uma péssima ideia, tá? Trabalhe com Jesus, com
uma significância estatística da expressão diferencial. Que aí você tem um teste estatístico por trás que chega à conclusão que um gene está mais ou menos expresso, tá? Significantemente, comparado com o seu controle ou com qualquer outra situação. Tá? Ok. Como já falamos, né? Então, quais tipos de regulação que nós podemos ter, né? Falamos já de ativação, mas temos algumas coisas aqui interessantes. Então, representamos também a autorregulação dessa forma aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que, vamos supor, nós temos aqui um gene A, ele é expresso, tá bom? E ele é um fator de transcrição que se liga depois de traduzido, né? Se liga ao seu próprio promotor e regula ainda mais a expressão, tá? Essa autorregulação ela acontece com bastante frequência nas redes. Cascata de fatores de transcrição. Então, eu tenho o fator alfa, que ativa a beta, que ativa, não sei aqui, ômega, e que ativa o gene A, por exemplo. Tá? Então, nós temos uma sucessão, uma cascata de eventos de expressão que vai levar a uma expressão final de um produto aqui. Nós temos fator de transcrição que são mais, digamos, genéricos, que vão ativar vários genes, gene A, gene B, gene C. Temos os bifans, o que são isso? São relações nas quais os genes precisam ser ativados por dois fatores diferentes, fatores de transição diferentes, tá? Aqui no caso temos os multi-input motifs. O que isso quer dizer? Onde diferentes genes precisam ser ativados por mais de dois fatores de transição, vários fatores de transcrição, tá? Temos os feed-forward loop, ou seja, um fator de transcrição ativa outro e ambos ativam um determinado gene. Okay? Quer dizer o quê? Que a ausência de um deles pode não ativar esse gene, ou pode ativar numa intensidade menor. E o feedback loop, então temos um fator que ativa outro, que ativa um terceiro e que volta a ativar o primeiro. Tá? Em termos de abordagem experimental e computacional para estudar as redes regulatórias, experimental nós temos FAIRSEC, ChIP-seq, CLIP-seq, tem mais um monte de SEC aí. Tá? Então eles visam, principalmente esses aqui, por exemplo, visam buscar regiões do genoma que estão ligados a alguma proteína, ou seja, cromatina. Tá? Formas computacionais podem ser rastreios de motivos de ligação a proteínas, a fatores de transição no genoma, tá? Ou até mesmo inferências de redes de GRNs com abordagem de Bayesiana, por exemplo. Mas isso é muito custoso, tá? Não é fácil de ser feito, é computacionalmente custoso. Um grande projeto que foi feito, que de certa forma reporta o GRN humanos, foi o próprio ENCODE. Tá? Agora falando de uma rede muito importante, são as redes metabólicas. Tá? Então, a ideia toda de biologia de sistemas começou estudando redes metabólicas. Tá? Então, ela é fundamental, interessantíssima. Tá? Então, o que as redes metabólicas simulam? Né? O que elas são, na verdade? É a conversão de um metabólito em um outro por uma determinada enzima. O que temos como resultado? Resultados funcionais no sistema. Tá? Então, nós pensarmos um sistema como um todo, uma célula como um todo, nós podemos hierarquizar, de certa forma, né, os níveis. Então, nós temos, por exemplo, as redes de sinalização, que são aquelas que comunicam o ambiente, transportam
o sinal externo para o sinal interno da célula. Temos as interações entre proteínas, que também fazem parte dessa de comunicação, porque as próprias proteínas de membrana formam, que são responsáveis por essa sinalização, formam complexos proteicos, tá? Então, dentro da célula tem um monte daí de interações entre proteínas que vão transportar essa cascata de sinal do meio externo para o interno. Temos as redes regulatórias, que daí é o que a gente acabou de falar, né? Fatores de transição, por exemplo, regulando genes. E num nível mais, digamos, de maior, de última instância, nós temos os processos metabólicos, tá? Que acontecem, as mudanças metabólicas que podem acontecer, vamos pensando a partir de até mesmo de um sinal externo, tá? Então nós temos esses níveis. Redes metabólicas são bem estudadas de certa forma. Nós temos um banco de dados muito bom, que é o KEGG, convido-os a visitá-lo, tá? Acho que vale muito a pena mexer no KEGG. Ele a princípio é um pouco difícil, mas depois que você aprende a mexer nele, ele é sensacional, fantástico, tá? Para trabalhar com redes metabólicas, você, usando, por exemplo, transcriptoma, você pode trabalhar dentro de um KEGG mesmo, um proteoma, um metaboloma. Dá para você ir no KEGG e acabar analisando seus dados no contexto de sistemas, tá? Mas pensando numa coisa mais hardcore, digamos, mais profunda, o que seria preciso? Muita informação. Então, por exemplo, ao longo da história, as pessoas construíram redes metabólicas. Então, aqui no KEGG nós temos uma rede consenso de glicose gluconeogênese, tá? E você consegue lá escolher a sua espécie, a Saccharomyces cerevisiae, no caso aqui, e vai demonstrar em verde os genes que estão desse mapa, dessa rota metabólica, que são reconhecidos em Saccharomyces. E tem para humano, tem para C. elegans, Drosophila, rato, centenas de espécies, tá? Então vale a pena vocês mexerem nisso lá. Então, mas as pessoas, para construírem esse mapa, por exemplo, consenso, é preciso a identificação de enzimas, foi preciso, né? E é ainda, de metabólitos, cinéticas enzimáticas, fluxo de massa, tá? E aí tem um problema grande, porque muitas enzimas e metabólitos são desconhecidos, tá? E medir metabólito não é algo tão trivial. Você depende do espectrômetro de massas, por exemplo. E você precisa de várias rodadas de espectrometria para ter bons resultados, e resultados abundantes. Além disso, trabalhar com, por exemplo, extrair DNA, vamos pensar assim, é uma molécula bastante estável. Proteína e RNA é um pouco menos, mas ainda é bastante estável. Proteína já é bem menos, metabólito é muito menos. Então, trabalhar com metaboloma não é algo tão trivial, tá? Então, a estabilidade da molécula interfere bastante nos resultados, então você tem que ter um número de replicatas relativamente grande, tá? Bons espectrômetros de massa, uma boa abordagem de extração, não pode ser, uma extração tem que ser rápida, precisa, não pode demorar muito, enfim, tem várias coisas aí que tem que ser levado em consideração. Bom, as pessoas, um momento em que consegue ter esses dados, né, você pode criar um draft, foi feito, por exemplo, no KEGG, né, que identificam as enzimas, as funções das enzimas, como IC number, na verdade é EC number, tá? EC number é um conjuntinho de 4 números, X, Y, Z e A, que demonstra a reação. Reaction, tá? A reação das enzimas. Corrigir aqui. O Brenda é um banco de dados que tem muitas das reações anotadas lá. Depois passar para uma curadoria manual, tá? Porque muitas reações podem estar faltando, podem estar erradas.
Algumas enzimas podem ter a medição de alguns metabólitos pode não estar disponíveis, tá? E aí você pode passar por abordagens experimentais, usar bancos de dados específicos, tá? Enfim, várias coisas aí que tem que ser feitas. Depois disso, você pode converter uma rede metabólita numa matriz, tá? Onde você tem a enzima como colunas e os metabólitos como linhas, e uma reação que consome o metabólito você anota com -1, e uma reação que produz um metabólito você anota como 1, e que não faz nada você anota como 0. Tá? Com base nessa matriz, aí é possível fazer modelagem, simulação, como análise de balanço de fluxo, que vai usar equações para modelar reações, taxas de reações. Então você pode brincar com mexer na quantidade dessa enzima, ou daquela, ou desse metabólito, ou esse, e avaliar o que vai acontecer. Tá? Eu vou mexer um pouquinho aqui no KEGG, que eu acho que é legal para vocês terem uma visão de como ele é. Tá? E eu vou... Eita, nós. Então vamos lá no KEGG. Acho que vale a pena vocês visitarem o KEGG. Vamos aqui no KEGG Pathway, ok? Que vai ser bem legal. Então vamos pegar aqui Cell Cycle. Tá? Cell Cycle, eu vou clicar no mapa. Ok. Não, melhor. Vamos voltar, vamos pegar um mapa metabólico. Tá? Metabólico, então glucose. Aqui, glicólise e gluconeogênese. Ok. Essa é uma rede do KEGG, tá certo? Então, o que ele está mostrando aqui? Ó? Aqui as enzimas estão reportadas em quadrados, retângulos, na verdade, e os metabólitos em círculos, ok? Então, veja que essa enzima aqui, ela é responsável por converter a alfa-D-glucose 1-fosfato em alfa-D-glucose. Tá? Essas enzimas aqui convertem a alfa-D-glucose em alfa-D-glucose 6-fosfato. E esse, por sua vez, pode entrar na via da pentose-fosfato. Você clicar aqui, vai abrir a via da pentose-fosfato. Tá vendo? Pentose-fosfato. Só que essa é uma rede genérica. Aqui é para todas as espécies. Tá? Agora, eu quero ver uma rede específica para alguma espécie. Tem como? Tem. Eles mudaram um pouquinho aqui, deixa eu dar uma olhada. Tá. Aqui, ó. Species, onde tá? Ai, mudou aqui o trem. Deixa eu tentar aqui. Tinha um lugar que aparecia todas as espécies, você escrevia. Bom. Deixa eu pôr aqui. Dá. Não vai dar. Bom, tá. Mas aqui no começo dá para você pôr. Vamos pôr aqui. Glucose. Você põe o código, que eu vou pôr Saccharomyces, tá? Que é o SC. Ops. Tinha um jeitinho lá, mas agora não vai dar tempo de a gente fuçar. Pronto, ó. Tá aqui, Saccharomyces, tá?
Ó, então tudo que está em verde são enzimas dessa rota que foram da rota consenso que foi identificada também em Saccharomyces, ok? Então veja que se nós clicarmos aqui, ó, existe um número, tá vendo? 5422. Esse é o EC number, que demonstra a reação realizada por essa enzima. Então se nós clicarmos nela, tá aqui o EC number, tá? Se clicar no EC number, ele mostra a reação. Aqui. A reação é uma reação entre alfa-D-glucose mais um fosfato, que gera D-glucose mais 6-fosfato. Essa é a reação. Tá? Então, aquele EC number 5422 é relativo a essa reação. Tá? Então, aqui nós temos as enzimas que fazem parte. Aqui é um quadradinho, um retângulozinho só, mas são várias enzimas que fazem aquela conversão. A PGM1, tá? Tem a sequência também, tudo. PGM2, que também é chamado de GAL5, PRM15, enfim, tá? Tem outras informações aqui, é banco de dados, né? Tem aquele monte de coisa lá para vocês verem. Ok? Também se eu clicar aqui, eu vou ver o metabólito. Olha lá. D-glucose 1-fosfato, a fórmula química dele, os mapas metabólicos onde a gente encontra esse metabólito, tá? As enzimas que ativam, que compõem ou que produzem, decompõem ou que produzem ele, tá? As reações enzimáticas, né, no caso. Enfim, tá? Então, o KEGG, ele é bem interessante, tá? Então, se você for clicando aqui, você vai acabar conectando todos os metabólitos, todas as vias. Ele não tem só mapa metabólico, ele tem também mapas que não são diretamente metabólicos, como por exemplo, proteasoma. Tá vendo? Vamos por aqui de Saccharomyces, ó. Tem uma coisa de câncer aqui, peraí. Câncer. Oxe. Peraí. Câncer. Homo sapiens. Go. Breast cancer. Ó, mapa relativo ao câncer de mama. Certo? Então clica aqui. Olha lá, ó. Os genes, como eles se relacionam, tá? Aqui no caso, como é um mapa, não teremos somente metabolismo. Então aqui no caso, nós temos também relações regulatórias, tá? Então o KEGG não mostra só metabolismo. Então aqui no caso é uma ação regulatória, tá vendo? Entre esses dois indivíduos aqui que vão ativar alguma coisa no DNA, que é coisas relativas ao ciclo celular, tá? Vai interferir lá no ciclo celular. Olha lá o BRCA2, não sei o que, genes famosos, né? Reparo dupla fita, trabalho em estabilidade cromossômica, recombinação homóloga, então, enfim. Então tem muita coisa para fazer aí no KEGG, tá? O legal é, se você tem um proteoma, existe uma ferramenta chamada PathView. Isso, é esse aqui. Que ela mapeia transcriptoma, proteoma e metaboloma sozinhos ou em conjunto em cima dos mapas do KEGG, tá? Então acho que é uma integração de dados que vale muito, que tem integra dados junto com biologia de sistemas, tá? De forma muito fantástica, ok? Então isso é uma ideia do que é gerado pelo PathView. A gente usa muito isso aqui, tá? Então ele integra transcriptoma, proteoma e metaboloma, sozinhos ou em conjunto. É uma baita de uma integração de dados, tá bom? Vale muito a pena. Quem quiser, depois converse comigo que eu tenho os scripts para você rodar isso. Tem como rodar online aqui também, é bem legal. Certo?
Então já tratamos um pouco de integração de dados, né? Bom, tratando de outro tipo de rede, nós temos a rede de transdução de sinal, tá? Rede de sinalização, que é a ideia da transferência do sinal do meio externo para o meio interno da célula, tá? As respostas são transcricionais, tá? No final das contas aqui. Então, nesse sistema, nós temos vários tipos de interações diferentes que vão atuar, há interações entre proteínas, regulatórias e metabólicas, tá? Então, ela se localiza mais ou menos interfaceando uma ligação entre os sistemas de expressão gênica com os sistemas metabólicos, tá? Bom, os sistemas, eles são baseados mais ou menos, basicamente nós podemos, basicamente o que tem por trás dos sistemas de transmissão de sinal é fosforilação, proteólise e abundância de algum composto, tá? Então, são 8 sistemas mais bem estudados nas células, tá? Que é o SMAD e o STAT, que ativa diretamente fatores de transição latentes nas células por meio de fosforilação. Então, nós temos aqui uma proteína transmembrânica que recebe um sinal. Esse sinal indica uma fosforilação da porção interna da proteína transmembrânica que fosforila um fator de transição que o libera para regular um determinado gene. Um outro sistema é o NF-kappa-beta. Muitos de vocês devem saber isso melhor do que todo mundo aqui, que ativa também fatores de transição latentes, tá? Mas não na superfície celular. Eles são baseados em proteólise e formação de novos complexos de cadeias polipeptídicas, tá? Que atuam na regulação de transcrição. A WNT e o NOT também são famosos, tá? Que ativa fator de transição via fosforilação ou proteólise. E o NF-AT e o PLC, tá? Que ativam fator de transição por flutuação de um determinado composto. Nesse caso, vai ser a flutuação de íons cálcio que vai gerar a desfosforilação de um determinado fator de transição que vai ativar um gene. Tá? Nós temos ainda as interações genéticas. Nesse caso, é uma abordagem muito experimental por trás. Então, o que é feito para definir as interações genéticas de um organismo, você gera duplo knockout. Então, você nocauteia um gene e outro gene no mesmo... No caso, por exemplo, feito em levedura, numa mesma levedura. Tá? Então, é duplo knockout, todos os genes contra todos os genes. Tá? Então, você identifica os tipos de duplo knockout que vão demonstrar interações negativas ou positivas. Negativas vai causar morte celular e positiva vai causar um fenótipo menos severo do que o esperado. Tá? Então, realizando todas essas interações, essas duplo mutantes, né, duplo knockouts, você consegue entender as relações de todos os pares de genes. Isso foi feito para Saccharomyces. Então, Saccharomyces tem mais ou menos 6 mil genes, dá mais ou menos 1 milhão de interações. Então, houveram 550 mil interações negativas e 350 positivas. Então, eles conseguiram fazer isso para 90% dos genes. Uma descoberta foi que genes essenciais são hubs, como esperado, tá? Não é uma surpresa. E que as interações negativas conectam genes funcionalmente relacionados. Isso é bem interessante, né? Por que isso é interessante? Porque imagine que nós temos um gene A e um gene B. Vamos fazer uma suposição, que ambos são parálogos, tá? Os seres surgiram de um ancestral em comum e passaram por um processo de subfuncionalização. Então, a função do ancestral agora
parte é executada por alfa e parte por beta. Então, na perda dos dois, aquela função não mais será exercida, tá? Então, vamos pensar uma outra situação. Imagine que o gene A e o B são responsáveis por uma mesma função. Sei lá, são uma enzima, ambos são uma enzima que convertem substrato alfa em beta, ok? Então, esse sujeito faz essa conversão e esse aqui também. Então, se nós retirarmos os dois, beta não mais pode ser produzido. Então, isso pode ser danoso para a célula. Tá? As interações positivas analisadas demonstram que são relativas em geral com processos de ciclo celular e proteostase celular. Tá? Uma outra análise que eles fizeram que foi bastante interessante, eles criaram 3 tipos de redes. Uma que eles chamaram de N versus N, que é não essencial versus deleções não essenciais versus não essenciais, essencial versus não essencial e essencial versus essencial. Tá? Eles usaram um programa chamado SAFE, que é muito interessante, que anota processos biológicos, funções moleculares ou localização subcelular para redes, tá? E atribui módulos, também funções para os módulos da rede, baseado nos genes que estão, ou proteínas que estão naqueles módulos. Tá? Então, eles conseguiram demonstrar que na rede E essencial versus essencial, tá? E na N versus N, nós temos alguns processos que são detectados somente nelas. Tá? Na essencial, degradação de proteína, processamento de RNAs e polaridade celular, processos bastante fundamentais. Tá? E aqui nós temos fosforilação, respiração, tá? Fundamental para a sobrevida das células. E ainda conseguiram encontrar que alguns módulos funcionais que podem ter sobreposições, módulos que estão relacionados entre si podem ter uma sobreposição em termos de comunidades. Tá? Esse outro trabalho é bastante interessante, que foi analisado redes de coexpressão, interação entre proteínas, interações genéticas, sequências, redes ontológicas e tudo isso integrado. Então foi feito várias redes para várias espécies, Saccharomyces, Cerevisiae, Pombe, C. elegans, Drosophila. Tá? Então, analisando todas essas redes, os módulos dessas redes, né, eles viram que as interações dentro dos módulos são conservadas, enquanto as interações entre os módulos não são. Ou seja, o que liga módulos pode alterar bastante, mas as relações dentro do módulo não podem ser tão alteradas, provavelmente porque elas sofrem uma forte pressão seletiva. Tá? Homo sapiens, um outro trabalho feito com redes de Homo sapiens, macaca mulata, mus músculos, C. elegans, algumas drosófilas e várias leveduras, tá? Foram analisados redes de interação entre proteínas metabólicas, microRNAs e RNAs mensageiros, redes regulatórias, fosforilação via quinases, redes de fosforilação, enfim. Calcularam os rewiring, tá? E o tempo de divergência entre as espécies. E analisando tudo isso, eles chegaram a uma conclusão muito interessante, tá? Que em todas as espécies, os rewiring acontecem para todas as redes e que, eles conseguiram concluir que do menor para o maior, em termos de taxa de rewiring, nós temos as redes transcricionais, ou seja, elas que são as que mais sofrem rewiring, tá? Ao longo da evolução, fosforilação por segundo, redes metabólicas, interações genéticas, e as que menos sofrem rewiring são as
de interações entre proteínas. O que é muito interessante, tá? Porque se nós pensarmos que muitos genes são conservados ao longo da evolução, o que implica nas diferenças gritantes, às vezes, entre as espécies, muito tem a ver com as regulações dessas transcrições, tá? Regulações desses genes. Então, um TF, um rewiring grande nas redes regulatórias pode explicar as diferenças entre as espécies, mesmo entre aquelas que são mais próximas, filogeneticamente falando. Tá? Outros tipos de rede, esse trabalho é bastante interessante. Então, pâncreas, eles extraíram pâncreas tratado com 8 milimolar de glicose e com 12 milimolar de glicose. Então, aqui são fotos, né, de secções desses pâncreas. Calcularam a medida de cálcio nessas células, tá? E eles fizeram uma matriz de correlação, coeficiente de correlação, entre todos os pares de células, certo? E os nós das redes geraram redes, né? Os nós são as posições físicas das células e as arestas são as correlações medidas entre elas, ok? Então, alta correlação, eles botaram uma aresta ali. Então, fizeram isso para uma rede a partir de pâncreas tratado com 8 milimolar de glicose e com 12 milimolar. Tá? Vejam que já as redes são muito, muito, muito discrepantes. Tá? E aí eles calcularam a média dos degrees, a média dos coeficientes de clusterização, número de comunidades e modularidade, coeficiente global, a média coeficiente global e os Relative Largest Components, o S, dessas redes. Tá? Então, veja que S é bem maior nas redes com 12 milimolar do que na rede com 8 milimolar. Tá? O mesmo acontece aqui para o E, tá? Que é a eficiência global. E aí tem uma coisa interessante, né? Quanto maior o shortest pathway, menor a eficiência global, tá? E maior é a habilidade de comunicação das células. Então, ao final, eles notaram que esse coeficiente global aqui é menor, né? Como eu já disse, na rede produzida a partir de pâncreas, com os dados de pâncreas tratado com 8 milimolar, então indica que uma maior adição de glicose induz a uma maior comunicação, uma melhor comunicação entre as células desse tecido, tá? O que é bastante interessante. Isso foi medido por esse coeficiente aqui, tá? Então veja que e também eles viram que um nível baixo de glicose faz com que as redes tenham muito menos interconexões entre os módulos, tá? Então é só ver que aqui essa rede é muito menos interconectada do que essa aqui, tá? Esse trabalho também é interessante, que é um trabalho de multilayer network. Isso é uma palavra que você pode usar para tratar, em termos de camadas, os diferentes níveis do sistema, como metabólito, regulatório, sinalização, interações de proteínas, entre outros, ou ainda de forma espacial, por exemplo, um tecido X e um tecido Y, em determinada condição, ou ainda temporal. Tá? Então, eu posso chamar de várias camadas uma célula, um conjunto de um tecido analisado ao longo do tempo, tá? O transcriptoma de partes do tecido, enfim. Aí vai do que você vai fazer. Então, eles fizeram uma rede PPI para cada estágio do desenvolvimento de C. elegans. Então, eles tiveram, no caso, 6 camadas, tá? Uma representando cada estágio. E aí calcularam várias métricas topológicas para cada uma dessas camadas. Tá? Então, vendo a média do degree aqui, eles chegaram, e o número de conexões, tá? Eles chegaram à conclusão que, embora o número de conexões tenha mudado,
e o número de nós também, a conectividade ela ainda é bastante conservada, tá? Ao longo do ciclo de vida da C. elegans. Tudo bem? Então as conexões parecem não alterar tanto, o número pelo menos. Tá? Quando eles fazem essa métrica de correlação do degree, os valores maiores indicam a presença de módulos funcionais. Então veja que ao longo do ciclo de vida, esse degree, essa correlação vai aumentando. Tá? Vai aumentando, ou seja, vai tendo mais módulos, o que parece bastante confortável se pensarmos que o indivíduo está aumentando o número de células, está especializando-se. Tá? Tecidos vão sendo formados e assim por diante. E notem que em blástula e gástrula, esse valor quase não se altera. Mas também o número de nós também não altera. É muito pouco a alteração. Aqui não se altera e aqui quase não se altera, demonstrando que isso é só um subproduto do número de conexões nessas duas fases. Tá? Bom, então, para concluir a nossa fala agora, o que eu gostaria de deixar de mensagem para vocês é que existem vários tipos de redes biológicas e várias formas de construir, tá? E nós podemos pensar em qualquer fenômeno biológico que você esteja investigando dentro de um contexto de redes.